no programa de hoje tem José Maier com o espetáculo Um Boêmio no Céu. Nunca deixei jamais que integralmente um balão lá da terra ao céu subisse. Tem também exposição que comemora o centenário de Camargo Guarnieri. Você confere também os melhores momentos do Teen Festival. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Em Cena. Longe dos palcos paulistanos desde 2000, José Maier volta a São Paulo com o espetáculo Um Boêmio no Céu, obra escrita em 1945 por Catulo da Paixão cearense. No espetáculo, José Maier canta 10 músicas que troca a prosa pela poesia, ao respeitar a forma original do texto. Divide o palco com Maier, Antônio Pedro Borges, Aramis Trindade e Cátia Brito, além de um trio musical formado por violão de 7 cordas, cavaquinho e clarinete. A direção é de Amir Haddad. Nunca deixei jamais que integralmente um balão lá da terra ao céu subisse. Depois de 3 anos afastado dos palcos, o ator José Maier volta a São Paulo com a peça Um Boêmio no Céu. José Maier, como é voltar aos palcos depois de tanto tempo afastado? Voltar aos palcos aqui, nesse maravilhoso Sesc Vila Mariana, que é um teatro deslumbrante, tanto para o ator quanto para a plateia, é um sonho. E reencontrar o público paulista num momento tão rico do Teatro Paulista, para mim, é uma alegria, é um prazer enorme. E foi você que achou essa peça, né? Uhum. Como é que foi esse encontro com esse texto? O Brasil desconhecia que Catulo da Paixão cearense tinha escrito para o teatro. E quando eu me deparei com essa peça, o meu encanto, meu maravilhamento foi imenso. Era um achado literário. Você canta na peça, né? Como é que foi? Você já cantava antes? Já tinha familiaridade com música? Já. A música sempre esteve na minha vida. Embora eu tenha feito um musical só antes desse, em 96. Eu fiz um musical chamado No Verão de 96. Mas a música sempre fez parte da minha vida. E houve, sim, uma preparação longa e cuidadosa, porque há 10 canções importantes dentro do espetáculo. E me dediquei a aulas de canto e trabalhos de fonoaudiologia para que o resultado fosse bom. Se tu queres ver a imensidão do céu e o mar, refletindo a prismatização da luz solar, rasga o coração, vem te debruçar sobre a vastidão do meu penar. Qual o personagem que o senhor faz aqui nessa peça? Eu faço São Pedro. São Pedro, o porteiro do céu, o chaveiro do céu, que recebe o boêmio que morreu na festa de São Pedro. Então ele sobe e chega já fazendo, né, cantando e tal. E o São Pedro tenta impor a disciplina do céu ao boêmio. E com quem queres ter essa entrevista? Com Santo Onofre, o célebre chumbista. Então eu vou chamar Santo Onofre. E depois de teres tua entrevista, tu entrarás na lua sem desdoro. Nessa peça, qual o seu personagem? O boêmio. O protagonista, que seria o alter ego de Catulo. Ele é, na verdade, a encarnação de todos os ideais, de toda a visão de mundo que teria tido o Catulo da Paixão cearense. É um personagem rico, representante do caráter brasileiro, ladino, cachaceiro, romântico, lírico, né? E completamente, politicamente incorreto. Meus colegas, esta enorme vitória, esta conquista, pois de todos os santos prediletos, só São Pedro, São João e Santo Antônio é que sabe. Não deixem de ver Um Boêmio no Céu, no Sesc Vila Mariana, sexta, sábado e domingo. Tá? Tchau. Doido a te chamar, anjo tutelar, na ânsia de te ver ou de morrer. Ainda sobre teatro, você confere agora o que rola nos palcos paulistanos. Em cartaz no SESI, o espetáculo Educação Sentimental do Vampiro, inspirado na literatura do escritor curitibano Dalton Trevisan. A direção é de Felipe Hirsch, com produção da Sutil Companhia de Teatro e cenários de Daniela Tomás.
Os mistérios da cidade de Curitiba são explorados pelo espetáculo que traz no elenco o ator Guilherme Werber. A Educação Sentimental do Vampiro fica em cartaz até o dia 18 de novembro. Onde é que a gente vai? Ali, na esquina. Ele suspendeu-lhe o queixo. Além da medieval de Tristão e Isolda, ganha nova versão para os palcos em São Paulo. Famosa por ter sido transformada em ópera pelo músico Richard Wagner, a lenda conta a história do cavaleiro Tristão, que é vítima de uma poção e apaixona-se cegamente por Isolda, prometida ao rei Marcos. O monarca descobre a traição da mulher e condena os dois à morte. A direção do espetáculo Tristão e Isolda, em cartaz no Teatro Popular do SESI, é de Vladimir Capella. Da nossa caixa de fotografias. Em cartaz no Teatro Fábrica, a peça Assuntos de Família, da companhia Trimitraco. O texto é de Wilson Gomes e a direção é de André Ascioli. No espetáculo, 4 irmãos têm personalidades diferentes e, depois de décadas afastados, se reúnem em uma casa de campo da família para cuidar do pai doente. As fragilidades e emoções dessas 4 pessoas acabam aflorando nesse encontro. A trilha sonora foi escolhida pelo ator Dan Stubach. A peça fica em cartaz até o dia 29 de novembro. Canastra limpa. Peguei o gordo direto. Se enganássemos a morte, ela não pegaria mais o morto. A obra de um dos mais importantes nomes da cultura popular brasileira vai aos palcos com o grupo Teatro do Pé. No espetáculo Argumas de Patativa, várias linguagens se misturam. Teatro de bonecos, drama, comédia e monólogos ajudam a transpor para os palcos a obra do poeta e cantador cearense Patativa do Assaré. A direção é de Matheus Faconte e a peça fica em cartaz até o dia 16 de dezembro no Teatro Alfredo Mesquita. Olha que tô avisando, vê se não vai vacilar. Você quando for entrando já desliga o celular. Olha que tô avisando, vê se não vai vacilar. E não enche o... Música brasileira sim. De qualquer forma e por todas as formas, temos que trabalhar uma música de caráter nacional. É uma questão de honestidade, é sobretudo uma questão de integridade. Essas palavras do maestro e compositor Camargo Guarnieri representam a importância da música para um dos criadores mais importantes da música clássica brasileira. Em comemoração ao seu centenário, pela primeira vez, fotografias e partituras originais de Guarnieri são apresentadas ao público na mostra Camargo Guarnieri, Trajetória de um Criador. Esta exposição, Camargo Guarnieri, Trajetória de um Compositor, que a Flávia Toni, que é do Instituto de Estudos Brasileiros, e eu fomos as curadoras, é para homenagear o Camargo Guarnieri, os 100 anos que o Camargo Guarnieri faria este ano se ele estivesse vivo. E o que a gente faz é contar a história dele e mostrar um pouco o que é a música dele. Ali é o primeiro concerto que ele fez no Teatro Municipal, que a entrada era grátis. Enquanto era vivo, ele foi muito mais reconhecido fora do que no Brasil. Eu acho que essa década de 50 foi importante, as décadas mais importantes foram de 40 a 60. Essa década de 50 ele começou a fazer trabalhos voltados para outro tipo de manifestação cultural. Então ele fez ópera, ele fez balé. No fim da vida dele, quer dizer, nos anos 70, ele foi homenageado pela USP. Então foi criada a orquestra e aqui é ele regendo a orquestra que foi criada para ele, a USP. Aqui são 13 partituras que são manuscritos
que ele deixou. E a ideia desses manuscritos não é que são os mais importantes, mas são pela beleza deles como imagem e por músicas que são pouco gravadas. São gravações muito especiais e que então dá uma ideia maior da música dele, além do que a gente tem gravado. As pessoas que visitam a exposição, elas têm um fone de ouvido onde elas ouvem essa história, porque não tem etiquetas, e onde elas ouvem músicas ligadas ao tempo, não só músicas dele, mas músicas que têm alguma coisa a ver com o tempo e também a música dele. E tem uma outra área, que é a área em que a gente conta um pouco como era o estúdio dele, como ele vivia, quem o retratou, como era, e daí os documentos que ele tinha e qual era o processo de trabalho dele. Esse piano é um piano Brasil, de cauda ele tinha em casa, no estúdio ele tinha esse, e era aqui que ele estudava, que ele compunha e que ele dava aula. Nós temos aqui também um retrato dele feito pelo Flávio de Carvalho, nos anos 30, e pelo Portinari, também nos anos 30. E em cima do piano, geralmente, ele tinha fotos, às vezes mudava, mas sempre tinha o Mário de Andrade e o Lamberto Baldi, que é esse maestro que foi o primeiro professor dele de composição. E um retrato do irmão, ali é um esboço feito por autor desconhecido. O projeto Café Cultural do Centro Cultural Banco do Brasil pretende recuperar o conceito de que os cafés sempre foram um espaço público de encontro, de leitura, um lugar especial para o observador da metrópole e seus personagens inconfundíveis. Ponto de encontro de artistas e intelectuais do começo do século XX, era nos cafés que escritores e artistas se encontravam, filosofavam e escreviam. E é esse clima que o Centro Cultural Banco do Brasil pretende reviver com pocket shows e performances teatrais. Enquanto você estiver no café, você vai poder ter uma leitura, uma pequena leitura dramática na sua mesa, ou então a execução de uma música. Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte? Les histoires de vicomte. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, rien ne le charme, les histoires de gendarme. Você consegue ver, por exemplo, o olhar da pessoa, né? Às vezes no teatro você não consegue perceber isso, que você está num palco distante ali da plateia, mas assim pertinho você vê um sorriso, uma piscada. Chacun sur terre se fout de petites misères de son voisin du dessous. Nos petites affaires à nous, nos petites affaires. Às vezes eu dou um toque na pessoa, porque o texto começa que eu senti o toque de um ser misterioso. Para cada pessoa uma abordagem. Senti o toque de um ser misterioso. Avez-vous vu les nouveaux chapeaux de Zozo? C'est un chapeau à pape rigolo. Sur le devant, on a passé 3 plis de pont. Sur le côté, un arbre perroquet pour être original. Il a sa jolie girafe. Ce n'est pas le pipi de n'importe qui. Al Bastibo, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? E eu devo dizer que eu joguei muito. Joguei muito e perdi minha alma. Fora isso, tem uma seleção de textos e de músicas que foi feito pelo Pedro Bolli. Então, e imagens também. Essas imagens são associadas aos textos através de uma pequena revista eletrônica que também está contida no iPod. Então é uma viagem que ele propôs para as pessoas que vierem ao café e consultarem o material do iPod, que as pessoas façam e que ao longo dessa viagem elas possam também ter a companhia de autores
Então, como por exemplo, ele associou a cada cidade dessa um autor. No caso de Londres, tem o Edgar Allan Poe. No caso de Viena, tem o Freud. Tudo isso amarrado dentro desse material que a pessoa vai poder encontrar dentro do iPod. O tema de novembro do Café Cultural do CCBB é o frequentador dos cafés de Boulevard, o leitor de jornais ávido por notícias de sua cidade e do mundo. E coloca em pauta as cidades de São Paulo, Buenos Aires, Nova York e Berlim. A atriz Lu Brits interpreta artigos de Inácio de Loyola Brandão, enquanto a cantora Priscila Figueiredo canta Madonna, Lenine, Adriana Calcanhoto e muito mais. E no próximo bloco, você confere os melhores momentos do Teen Festival. Voltamos já. O Museu da Casa Brasileira apresenta em seu rico acervo móveis e objetos dos séculos XVI ao XX. Mas não é só de preservar a memória e a história de nosso mobiliário vive o museu. Paralelamente, ele tem as portas abertas para as novas gerações. Provocativo, propõe discussões, cursos, concursos, palestras e exposições que mostram o que se produz e a função do design na atualidade, não somente no Brasil, como em todo o mundo. E hoje, no especial Museus, você conhece o Museu da Casa Brasileira. O Museu da Casa Brasileira é um museu dedicado a design, arquitetura e todos os assuntos correlatos, que é uma especialização que a gente tem reforçado na programação do museu. Desde a gestão anterior, isso já tem sido o foco. E ele se instalou aqui na Faria Lima, no solar da família Crespi Prado, nos anos 70. E desde lá o museu, na verdade, ele vem se aperfeiçoando cada vez mais e focando dentro dessa política de apresentar design e arquitetura. Como arquiteto, até acho curioso essa casa, porque ela representa um estilo neoclássico, mas ela foi feita num período onde já se praticava arquitetura moderna. Então ela é um exemplo da memória desse tipo de aspiração dessa elite que construía, ainda respeitando os estilos de época. Mas é uma casa muito interessante, principalmente pela parte do jardim e a implantação que ela tem, que é um tipo de implantação de casas que havia na região da Faria Lima e hoje ela é um dos únicos exemplares que tem ainda com essa área verde maravilhosa, né? A gente considera como parte da coleção permanente do museu, o próprio jardim, com as próprias árvores, tanto do ponto de vista em que algumas delas são exemplares raros, que faziam parte da urbanização da cidade nos anos 30, e algumas delas têm madeira que construíram móveis que estão no acervo. Então, já que a gente está aqui no jardim, eu introduziria que a coleção do museu começa por aqui. E dentro nós temos, fora o que não está guardado na reserva técnica, a parte que fica exposta, que chamamos de coleção Museu da Casa Brasileira, que é uma exposição de longa duração, uma exposição, não é coleção permanente, mas é uma exposição que ela é flexível. E a coleção está apresentada, organizada pelos verbos da Casa Brasileira. Então, sentar, dormir, ouvir, rezar, tudo que se pratica dentro da casa, do ponto de vista até antropológico, você tem esses móveis separados aí. Dessa coleção permanente, tem algumas peças que têm um apreço especial, principalmente uma delas que é um móvel de múltiplas utilidades, que foi doado pelo professor Bardi, que foi o curador e fundador do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, que é um móvel que ele é de 1917 e ele era adaptado para trupes de circo viajarem. Então ele desmonta, ele vira uma caminha, vira uma penteadeira, vira uma mesinha de jogo, ele é muito interessante. Na parte superior do solar, que é esse solar neoclássico que a gente comentou, fica a coleção que era originária da família que doou o solar para ser museu. Além da parte da exposição permanente e das exposições temporárias que eu mencionei, o museu tem uma programação musical aos domingos, que já é uma programação consolidada de altíssima qualidade. E temos também o programa educativo, que trazemos aqui em torno de 3 mil crianças por mês, que são crianças que vêm das escolas da periferia. E temos também um restaurante que está aberto de terça a domingo, que tem muita qualidade, não só pelo serviço e atendimento, mas principalmente pelo jardim, que está aí, maravilhoso.
nos destaques no cinema, você pode ganhar pares de ingressos e camisetas para o novo filme de Hector Babento, Passado. Baseado no clássico romance de Michael Noonan, Um Verão para Toda a Vida, conta a história de 4 adolescentes órfãos que crescem em um convento católico no deserto da Austrália. Com o tempo, eles veem crianças menores sendo adotadas e chegam à conclusão de que, à medida que ficam mais velhos, suas chances de sair do orfanato diminuem. Durante uma temporada de férias de verão, os garotos conhecem um jovem casal que não consegue ter filhos e vislumbram a chance de ter uma nova família. O Verão para Toda a Vida tem direção de Rod Herd e traz Daniel Radcliffe em seu primeiro papel no cinema como protagonista, fora da franquia Harry Potter. Hey, boys, you got the right to be our father. You're fathers and brothers. We are brothers. Have you ever seen all for one roll? Aline. Eduardo Moscovis estreia o brasileiro Sem Controle. O filme de Cris D'Amato conta a história de um diretor de teatro obcecado com a injustiça cometida contra o fazendeiro Manuel da Mota Coqueiro, caso que iniciou o processo de extinção da pena de morte no Brasil. Estimulado por uma mulher linda e misteriosa, ele ensaia uma peça sobre o personagem e passa a se confundir entre o real e a ficção. Fica aqui, Mota! Mota Coqueiro! Peguei, Mota Coqueiro! Danilo, rapaz, Danilo! Aline! Sai daí pra gente ter uma conversinha! Tá começando a me machucar! Você fala que não sou Mota Coqueiro, rapaz! Aline! Quem é Aline? Declare seu nome. Manuel da Mota Coqueiro. Em Planeta Terror, Robert Rodrigues mistura terror extremo e ficção científica em uma homenagem aos filmes de zumbi. Um hospital recebe doentes infectados que aos poucos se transformam em monstros. A heroína, que tem sua perna arrancada, ganha uma metralhadora como prótese. Quentin Tarantino produz e também faz parte do elenco do filme. I'm riding with you. Rests in the hands of a few. I have no leg. I need you something. Stand. Chop them off. Holy shit. If anyone comes to the door, I want you to shoot them. What if it's Dad? I'm gonna eat your brain. Especially if it's your dad. Robert Rodriguez, Planet Terror. Dia me olvido de frases completas. O Passado, nono longa-metragem dirigido por Hector Babenco, estrelado pelo mexicano Gael García Bernal, foi rodado em Buenos Aires e São Paulo. O filme é baseado no romance do argentino Alan Pouls e narra a história de Rimini, um jovem tradutor que termina um casamento de 12 anos com Sofia, sua primeira namorada, uma mulher que se fará presente nos próximos 10 anos de sua vida. Se você quer assistir ao filme, mande seu e-mail pra gente, cultural@canalsp.com.br com seu nome e telefone. Faremos um sorteio entre os participantes que ganharão um par de ingressos e uma camiseta do filme. ¿Y esta? ¿Quién es? Sofía, mi exmujer. Voilà. Se terminó. El pasado. Estreia em circuito nacional o filme Noel, Poeta da Vila, do diretor Ricardo Van Steen. Cantor e compositor de Vila Isabel, Noel de Medeiros Rosa marcou a história da música popular brasileira. O filme acompanha a trajetória do sambista dos 19 aos 26 anos de idade, centrado na vida amorosa do carioca que compôs clássicos como Com Que Roupa, Fita Amarela e Último Desejo. Ele é o cara da música popular brasileira. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus Noel, do céu. poeta da... E nós estivemos no Teen Festival e agora você confere o que de melhor passou pelos palcos do Auditório do Ibirapuera e da Arena do AMB.
as I search for a piece of kindness, and I find it. Primeiro dia do Teen Festival prometia e cumpriu. Cat Power e Anthony J. Johnson em 2 apresentações inesquecíveis. Confira. A americana Shawn Marshall, ou simplesmente Cat Power, mostrou porque é uma das vozes mais marcantes da música pop. No repertório, belas versões de outros compositores, além de sucessos de seu melhor álbum, The Greatest. A primeira noite do festival foi encerrada pelo britânico Anthony Regard, com sua banda The Johnsons. O timbre de voz e a angústia cantada por Anthony agradaram quem estava no auditório de Ibirapuera. O último dia do festival aconteceu no AMB e foi marcado por grandes atrasos e por mais de 20 mil pessoas presentes no local. A ex-atriz e agora cantora Juliette Lewis até tentou roubar a cena. Mas a grande apresentação da noite foi a islandesa Björk, que veio com um novo hit e antigos sucessos. Bom, e por hoje é só. Mande seu e-mail pra gente no endereço cultural@canalsp.com.br. Acesse o site do Canal de São Paulo e conheça toda a programação www.canalsp.com.br. E o Encena Agora tem seu blog. Acesse, assista ao nosso programa e deixe seu comentário. www.encenatva.wordpress.com. E até o próximo programa. Tchau.